Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo online do nosso curso. Eu sou a instrutora Georgia Rocha, sou engenheira florestal, especialista em meio ambiente e gestão ambiental. E o tema da nossa aula de hoje é a perícia ambiental judicial. Então, nós vamos entender o que é a perícia, qual é o papel do perito, como funciona esse processo pericial, quais são as leis e princípios que fundamentam todo esse trabalho de perícia, tá? Espero que vocês gostem e vamos começar, né? Então, para dar início à nossa aula, a gente precisa entender, né, o que é perícia, para a gente poder começar a entender o conceito da perícia ambiental. Então, vamos primeiro olhar o significado da palavra lá no dicionário Aurélio. Então, lá, perícia é definida como habilidade, destreza, conhecimento ou ciência. É também entendida como a realização de uma vistoria ou um exame de caráter técnico especializado. Já no contexto do processo judicial, a perícia tem um significado muito importante. E aí, lá no Código de Processo Civil Brasileiro, né, a nossa lei 13.105 de 2015, lá no artigo 464, diz que a perícia consiste em exame, vistoria ou avaliação. Que essa perícia ela deve ser realizada por um perito, que é um profissional especializado no objeto da perícia, e a sua finalidade é esclarecer fatos que estão sendo discutidos no processo e que precisam de um conhecimento técnico científico para serem compreendidos. Ou seja, a perícia é o que vai ajudar o juiz e as partes a entenderem os aspectos, perdão, do caso, né, que exigem um olhar mais especializado. E aí, voltando o foco, né, para a perícia ambiental, já que agora nós entendemos o conceito geral de perícia, né, a gente tem que a perícia ambiental nada mais é do que um tipo específico de perícia, né, que se aplica aos casos que envolvem o meio ambiente. Então, ela é um meio de prova dentro de um processo judicial com as mesmas regras da perícia, né, que está generalizada, prevista lá no Código do Processo Civil, mas com os focos nas questões ambientais. Então, o objetivo principal da perícia ambiental é analisar, comprovar e quantificar danos ambientais já ocorridos ou apontar riscos da sua ocorrência. Então, se existe, por exemplo, uma denúncia de uma poluição num rio, um desmatamento ilegal, uma contaminação de solo, a perícia é o instrumento técnico que vai trazer as respostas ao processo sobre o que aconteceu, qual é o tamanho do dano, quais as medidas que podem ser tomadas, né? E para entendermos melhor toda esse universo, né, da perícia, a gente também precisa fixar alguns conceitos. Então, o primeiro conceito que eu trouxe aqui é o de meio ambiente, que é um conceito que é muito abrangente, né, que envolve tudo que nos cerca e que possibilita a existência da vida. Então, o meio ambiente ele é composto por diversos elementos que se relacionam entre si de forma dinâmica e constante. E esses elementos incluem tanto aspectos naturais, como a água, o ar, o solo, a fauna, a flora, quanto os aspectos modificados pela ação humana, como as construções, as estradas, indústrias e outros tipos de infraestrutura também, tá? Então, além dos componentes naturais e artificiais, o meio ambiente ele também compreende os elementos culturais. Isso significa que o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e paisagístico também faz parte do ambiente que vivemos. Então, dessa forma, né, o meio ambiente ele acaba não dizendo respeito apenas à natureza em estado bruto, né, mas todo o espaço onde se desenvolve a vida humana, suas atividades, suas manifestações culturais. E aí, a gente tem, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Que é a Lei 6.938, lá de 1981. E lá a gente também tem uma definição de meio ambiente, que é que o meio ambiente é definido como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
Então, essa definição ela mostra a importância de preservar esse equilíbrio entre os diversos componentes ambientais, né, garantindo o bem-estar das futuras e atuais gerações. E aí a gente lembra, né, do conceito de sustentabilidade que a gente tem falado bastante durante as nossas aulas. E aí, a gente também tem outro conceito importante, que é o conceito de dano ambiental. Então, o dano, ele vai ser toda alteração adversa causada ao meio ambiente que vai resultar em degradação, destruição, poluição. Então, esse dano, ele compromete o equilíbrio ecológico e afeta a qualidade de vida das populações, tá? Então, o dano, ele pode ser direto, quando atinge imediatamente o recurso natural, como no caso, por exemplo, de um vazamento de óleo em algum rio, né? Ou indireto, quando o impacto vem como consequência. Exemplo, né? A morte de peixes por conta da poluição. Então, a perícia ambiental, nesses casos, ela serve para identificar o dano, avaliar a sua extensão e propor medidas para reparação, mitigação e até mesmo compensação desse dano causado, tá? Desse impacto negativo. E aí, lembrando a diferença, né? O impacto, ele pode ser negativo e positivo, já o dano, ele é sempre negativo. E aí, outro conceito também importante, né, é a questão do passivo ambiental. Então, o passivo ambiental, ele é o conjunto de obrigações decorrentes do dano já causado ao meio ambiente e que ainda não foram devidamente corrigidos ou compensados. Então, esses danos, eles podem ocorrer por diversas atividades, né? Atividades industriais, agrícolas, minerárias, urbanas, ou qualquer intervenção humana que tenha degradado algum recurso natural, afetando ecossistemas, colocando em risco a saúde pública, a flora e a fauna. E o passivo ambiental, ele é delicado, ele pode gerar custos significativos, tanto para a empresa quanto para o poder público. E aí isso vai exigir ações de recuperação, compensação, indenização, vai depender muito do caso. Então, entre os exemplos mais comuns que a gente tem de passivo ambiental, tem a questão das áreas contaminadas por resíduos perigosos, tá? Desmatamento ilegal, assoreamento de corpo hídrico, ocupação irregular em áreas de preservação permanente. Então, esses passivos, quando eles não são regularizados, eles podem impedir a continuidade de impedimentos, gerar multa e até responsabilização civil e criminal. E aí entra a perícia. E a legislação ambiental brasileira exige que os responsáveis promovam a reparação desses danos, né? Sendo essa responsabilidade objetiva e imprescritível, ela não vai prescrever, tá? Então, nesse contexto, a perícia ambiental ela é uma ferramenta para caracterizar, identificar e quantificar o passivo ambiental, né? Por meio de análises técnicas, vistorias, coletas de dados, né? Em estudos específicos, o perito ele pode calcular os danos causados, estimar custos de recuperação, propor medidas para mitigar impactos, como a gente já falou. E, né, a perícia vai auxiliar nessa resolução desses conflitos judiciais, administrativos. Isso vai contribuir para a responsabilização de infratores e para a justiça ambiental. E aí, pessoal, a perícia, ela tem total relação, né, com o direito ambiental. Então, eles estão diretamente ligados porque ela serve de base técnica e científica para aplicação prática dos princípios que orientam, né, o direito. O direito, no caso, esse ramo do direito, que é o direito ambiental. Então, entre esses princípios, a gente pode destacar, né, três tipos, tá? O princípio da precaução, o princípio da prevenção e o princípio do poluidor pagador. Cada um deles vai ter um papel fundamental e a perícia contribui para que eles sejam efetivados de forma justa e correta. Então, vou explicar um pouquinho de cada um desses princípios do direito ambiental para vocês. Então, vamos começar com o princípio da precaução. Então, esse princípio, ele estabelece que mesmo quando não há certeza científica absoluta sobre a ocorrência de um dano ambiental, devemos adotar medidas para evitá-lo, especificamente quando há risco de danos graves
ou até mesmo irreversíveis. Então, isso significa agir antes que o dano aconteça. Então, por via das dúvidas, para proteger o meio ambiente. E aí, a perícia pode ser usada de forma preventiva, né, para avaliar se um projeto ou atividade oferece riscos ao meio ambiente antes da sua implantação. Já o princípio da prevenção, né, o foco é diferente. Trata da gente agir quando já existe um risco conhecido, né? Então, a ideia é impedir que o dano aconteça, adotando medidas de controle, fiscalização e gestão. Então, a análise técnica, né, pericial nesse contexto pode ser usada para demonstrar que o agente responsável não tomou as medidas necessárias para evitar o dano ou para apontar falhas no sistema de controle, já que é uma questão de prevenção. O princípio do poluidor pagador, né, ele determina que aquele que causar dano ao meio ambiente deve arcar com os custos da reparação, mitigação e compensação. Então, a perícia ela é essencial para identificar o nexo causal, ou seja, a relação entre a conduta do poluidor e o dano causado. Então, essa questão de nexo causal é muito importante dentro da perícia. Além disso, né, o laudo pericial ele vai servir para calcular os custos da reparação e orientar as decisões do juiz, tá? Então, olha a responsabilidade. E aí, falando, né, de responsabilidade, a gente tem uma coisa chamada tríplice responsabilidade ambiental. Então, essa tríplice responsabilidade é um conceito fundamental no direito ambiental brasileiro, que é previsto na Constituição Federal e em leis, né, de infraconstitucionais, perdão. Então, ela estabelece que quando ocorre um dano ambiental, o responsável pode ser punido simultaneamente em três esferas distintas. Olha que maravilha! Ele pode ser punido na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal. Tá aí o nome, né, da tríplice responsabilidade, essas três esferas: administrativa, civil e penal. E essas responsabilidades, elas são autônomas. E aí, o que que isso significa? Que uma não depende da outra para ser aplicada. Então, assim, o mesmo ato ilícito pode gerar consequências legais em mais de um campo jurídico, com o objetivo de garantir a proteção e preservação do meio ambiente. Olha que maravilha! Então, a responsabilidade administrativa, ela vai ocorrer quando há violação de normas ambientais perante os órgãos públicos, como, por exemplo, o IBAMA, Secretaria Estadual ou Municipal de Meio Ambiente. E aí, nesse caso, não se discute culpa, mas sim o descumprimento de obrigações legais ou regulamentares. E aí, as sanções aplicadas, elas podem incluir advertência, multa, embargo de atividade, suspensão de licença ambiental, apreensão de equipamento, destruição se tiver algum produto ilegal, né? E esse tipo de penalidade, ele tem um caráter corretivo e preventivo. Já quando a gente fala da responsabilidade civil, por sua vez, ela está relacionada à reparação do dano ambiental causado. Então, ela é regida pelo princípio da responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa. Basta a existência do dano e do nexo com a atividade do agente que vai acontecer. Então, o principal objetivo é a recuperação integral do meio ambiente degradado. E aí, por meio de medidas, né, de restauração, recuperação, ou quando não for possível, né, a questão da compensação financeira. Então, essa ação civil pública é o instrumento mais comum utilizado para exigir esse tipo de reparação. E por último, né, a gente tem a questão da responsabilidade penal, que aí vai buscar punir a conduta criminosa ligada ao meio ambiente. Então, diferente da esfera civil, aqui é necessário comprovar a culpa ou dolo do agente. Então, conforme previsto lá na Lei 9.605 de 1998, né, que é a nossa lei brasileira de crimes ambientais. E aí, tanto pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas criminalmente. E as penas, elas variam desde multas até mesmo a prisão, além de restrição de direitos ou até mesmo obrigação de prestar serviços à comunidade.
Então, pessoal, o sistema jurídico, perdão, brasileiro, ele permite que uma única infração ambiental resulte em múltiplas sanções, reforçando esse compromisso com a proteção da natureza. Então, essa tríplice responsabilidade ambiental assegura que o infrator ele não fique impune em nenhuma esfera que o meio ambiente receba, né, o devido cuidado como bem coletivo essencial à qualidade de vida, né? Esse trechinho vem lá da Constituição de 88, do artigo 225, que a gente sempre fala muito em aula, porque ele embasa, né, muitas coisas para gente na área de meio ambiente. Então, a esfera ligada diretamente ao processo judicial, né? A gente está lembrando que o tema da aula é perícia judicial, é a esfera civil e a penal. Então, ambas vão depender do Poder Judiciário para serem aplicadas. E aí, falando de legislação, né, já dei um spoiler, a gente tem que a base do direito ambiental está na Constituição Federal de 88, né, que tem o famoso artigo 225, que afirma que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum e essencial à qualidade de vida, né, e por isso tanto o poder público quanto a sociedade têm o dever de protegê-lo e preservá-lo, garantindo esses direitos a presentes e futuras gerações. Além da Constituição, a gente tem outras leis também que fortalecem a proteção ambiental, e a principal delas é a que a gente já mencionou também, a Lei 9.605 de 1998, que é conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, que ela prevê punições penais e administrativas para quem causa danos ao meio ambiente, né? Poluição, desmatamento, maus tratos aos animais, tudo isso está lá dentro da nossa lei. E a gente também tem um destaque, né, para a Lei 6.938 de 1981, né, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente e trouxe instrumentos importantes como licenciamento ambiental, né, o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, né? E para finalizar essa parte de legislação, eu não poderia deixar de citar, né, o Código do Processo Civil, já que a perícia é uma prova técnica que é prevista, né? E o Código de Processo Civil, a gente chama ele também de CPC, tá? Essa lei 13.105 de 2015, que ela vai definir as regras para a nomeação do perito, apresentação do laudo, prazo, né, o direito das partes se manifestarem, tudo isso está lá previsto dentro do CPC. E a perícia, né, ambiental ela é essencial para comprovar tecnicamente os danos e embasar as decisões judiciais. E aí, falando, né, pegando esse gancho, eu acho importante também explicar a questão do processo judicial, né? Então, em um processo judicial, a gente tem duas figuras principais que estão ali envolvidas. A primeira é o autor e a segunda é o réu. E isso às vezes gera muita confusão. Então, gente, o autor é a pessoa, a empresa, a instituição que seja, que entra com a ação na justiça, né? Que entra com o processo na justiça, né? Ou seja, aquela que acredita ter sofrido algum dano ou ter um direito que precisa ser reconhecido ou protegido. Já o réu é quem está sendo acusado ou chamado para se defender na ação, pois ele é apontado pelo autor como responsável pelo problema ou situação que levou a essa abertura de processo. Então, às vezes, a confusão que eu vejo muita gente fazendo é que a gente acha, né, vai ter um processo, é porque teve um crime e quem fez o crime é o autor. Não, quando a gente fala de autor, é a pessoa que entra com o processo. Eu sou o autor da ação, eu sou o autor do processo. Já o réu, aí sim, é a pessoa que está sendo acusada, beleza? E o processo judicial começa quando o autor apresenta uma petição inicial ao juiz, explicando os fatos, os argumentos legais e o que que ele está pedindo, né? Por exemplo, uma indenização por algum dano ambiental que o vizinho causou na sua propriedade. E aí essa petição ela é analisada pelo juiz que decide se ele vai dar ou não início ao processo. E aí, se o processo for aceito,
o réu é citado, ou seja, ele é oficialmente informado do que ele está sendo processado e tem um prazo para apresentar a sua defesa, que a gente chama de contestação. E aí, depois disso, o juiz pode marcar audiências, né, onde as partes vão ser ouvidas, e quando eu falo as partes, eu estou falando do réu e do autor, testemunhas, né, e etc. E durante o processo podem ocorrer várias fases. E aí a gente tem provas documentais, periciais, depoimentos e tudo mais. E aí nessa parte que entra a questão, né, da perícia. E aí, no final, né, o juiz vai analisar tudo, ver o que foi apresentado, ver o laudo pericial e dar uma sentença. E essa sentença é a decisão final do juiz sobre o caso, tá? Então, o processo judicial, ele é essa sequência organizada de etapas em que o autor busca garantir seus direitos e o réu tem a chance de se defender, né? Sempre com essa mediação do juiz, com a ajuda da prova pericial, né? E tem essa questão da imparcialidade para aplicar a lei da forma mais justa possível. E aí, entendendo melhor sobre essa questão, né, de processo judicial, a gente vai entrar em mais detalhes dentro da perícia judicial. Então, a perícia, né, ela é um instrumento técnico utilizado no âmbito do poder judiciário quando o juiz entende que o caso em julgamento envolve questões que exigem esse conhecimento, né, técnico especializado para serem compreendidas, porque o juiz ele não tem formação ambiental. Então, se chega um processo, né, com tema ambiental na mão dele, ele vai precisar dessa ajuda, né? E outros temas também, mas o foco aqui é ambiental. Então, pode ser solicitado em diferentes áreas do direito, né? Como direito ambiental, trabalhista, civil, penal, entre outros. E aí, nesses casos, o juiz determina a realização de uma perícia para que os aspectos técnicos sejam analisados por um profissional qualificado. E aí o perito é nomeado oficialmente pelo juiz e a sua função é atuar sempre com total imparcialidade, fornecendo um laudo técnico que vai ajudar a esclarecer os fatos relevantes para o processo, tá? Então, a perícia judicial, ela não vai substituir a decisão do juiz, mas ela vai oferecer subsídios técnicos que tornam possível uma análise mais justa e fundamentada do caso, tá? Então, essa contribuição do perito é essencial, especialmente quando o juiz não possui formação na área técnica em questão, e dessa forma, a perícia garante que decisões judiciais sejam tomadas com base na lei, mas também em evidências técnicas confiáveis. E aí tem uma pergunta que eu sempre escuto, né? Ah, quem pode ser perito? Né? Então, perito, ele tem que ser um profissional com formação, né, graduação e experiência na área técnica que está relacionada ao objeto da perícia, né? Então, no caso de perícias ambientais, é comum ter a nomeação de engenheiro florestal, engenheiro ambiental, biólogo, geólogo, agrônomo, né, e outras especialidades capazes de realizar dependendo do objetivo da perícia. E aí, uma coisa muito importante que eu já até comentei com vocês em aula, né? Cada profissional tem a sua habilitação específica. Então, o engenheiro florestal, ele cuida de floresta. O engenheiro agrônomo, ele vai cuidar da parte, né, agrícola. Então, eu não vou chamar o engenheiro florestal para fazer uma perícia em uma plantação de alface. Não cabe. A não ser que o profissional tem alguma especialização, tem alguma habilitação, né, que comprove a especialização naquele objeto. Mas, tirando essa exceção, cada especialista tem a sua formação, tá? Então, os engenheiros ambientais, eles estão mais voltados à questão, né, de resíduo, de tratamento de água, de tratamento de esgoto e tudo mais. Então, tem toda essa questão de fundamentação e de habilitação técnica, tá? Não é que qualquer profissional ambiental
possa ser nomeado para qualquer perícia ambiental. Não é bem assim que funciona, tá? Então, a escolha do perito vai levar em conta a qualificação e o conhecimento específico para poder garantir a credibilidade daquele laudo que ele vai entregar, tá? Então, além disso, o perito ele precisa estar devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe. Um exemplo, né, o CREA ou o CRBio, entre outros. E esse registro ele é obrigatório, porque ele comprova que o profissional ele está habilitado legalmente para exercer a sua função, garantindo a questão da responsabilidade técnica, ética e no desenvolvimento da atividade pericial. E além disso, quando a gente está falando de perícia ambiental judicial, né, cada estado específico tem a sua regra para realizar a inscrição no cadastro de perito do Tribunal de Justiça. E aqui eu trouxe o site para vocês, tá? Esse é o site do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. E aqui a gente tem a lista de quem pode ser perito, tá? Então, aqui, ó, documentos para inscrição no cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos ou científicos. Então, tem um requerimento, tem o currículo, tem aqui, ó, cópia da carteira do conselho profissional, tá? Então, aquela questão que eu estava falando, né, do CREA, do CRBio, certidão de regularidade perante o conselho profissional, tá? Então, você tem que estar também em dia com o conselho. Uma foto. E isso aqui é interessante, ó. Para você ser perito, você tem que ter um certificado de participação em curso de perícia judicial com carga mínima de 21 horas, tá? Então, isso é para qualquer estado. Tem uma especificação só aqui, né? Aqui são algumas certidões e tudo mais, mas tem uma especificação aqui que ela é só do estado do Rio de Janeiro. Outros estados não têm essa especificação para se cadastrar como perito, né? Que é a comprovação de no mínimo 2 anos de habilitação na especialidade técnica ou científica. Ou seja, você não pode se formar, né? Você é recém-formado na graduação e já se inscrever. Você precisa ter no mínimo 2 anos de habilitação, tá? Ou seja, 2 anos de formado para você poder fazer o seu cadastro, tá? Isso aqui são as regrinhas para o Rio de Janeiro, lembrando que cada estado tem as suas regras específicas e também tem essa questão de ser vedado em alguns casos, tá? De de inscrição. Então, se você, né, tem um cargo público no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio, você não pode ser perito. E se você for funcionário de empresa prestadora de serviço contratado pelo Poder Judiciário do Rio, você também não pode fazer inscrição. Beleza, pessoal? E aí, tá bem, né? Entramos na parte da nomeação. O que que acontece, né? Então, a nomeação do perito é uma etapa fundamental do processo, tá? Ela é realizada exclusivamente pelo juiz responsável pela causa. Então, esse profissional ele é escolhido por sua capacitação técnica. A gente acabou de fechar o site do cadastro. Então, você faz seu cadastro e o juiz tem acesso a esse cadastro. Então, quando ele precisa, ele vai lá, procura no cadastro, perdão, e faz a sua nomeação, tá? Então, tem esse cadastro, né, oficial. E a intenção é garantir sempre a imparcialidade e a competência na produção da prova técnica, que vai servir como subsídio, né, para decisão judicial. E aí a sua nomeação, ela consta, né, nos autos do processo, com a devida intimação das partes envolvidas. E aí, após da nomeação, vai abrir um prazo para que as partes se manifestem podendo apresentar, né, objeções devidamente fundamentadas quanto ao nome indicado, por exemplo, em casos de suspeição, impedimento ou conflito de interesse. Ah, nomeou o perito, mas o perito é primo do réu, alguma coisa assim, tá? Então, caso não haja nenhuma objeção, o perito é intimado, dizer se ele aceita ou se ele recusa o cargo, e tem isso. Você pode recusar. Eu, inclusive, já recusei perícia judicial para questão. Era uma perícia
de análise de qualidade do ar. E eu não tenho essa formação na minha graduação e também não tive especialização nisso. Então, eu precisei recusar porque eu não estava habilitada, né? Então, outros profissionais, talvez da engenharia química, engenharia ambiental, pudessem realizar esse tipo de perícia. Beleza? E aí, o perito pode aceitar também. Então, se ele aceitar, ele vai apresentar a proposta de honorários, o plano de trabalho, né? E vai dar início aos procedimentos periciais dentro do prazo. Então, tudo vai ter prazo, tá? Então, esse processo ele visa assegurar a transparência e a ampla defesa no contexto da prova pericial. E aí a gente falou aqui, né, sobre a questão de definir os honorários. Então, os honorários periciais, eles são nada mais, nada menos do que a remuneração do trabalho técnico desenvolvido pelo perito que foi nomeado pelo juiz. Então, em regra, esses valores são fixados, né, levado em conta critérios como a complexidade da matéria, a extensão dos serviços prestados, o tempo necessário, né, tanto tempo para elaborar a perícia, que é a vistoria técnica na área, como elaborar o laudo, né, que é o documento, e a parte que solicitou a perícia é geralmente responsável pelo pagamento, salvo em casos de gratuidade de justiça, tá? Então, o perito ele apresenta a proposta de honorários, ela vai ser analisada, ela pode ser aceita ou não aceita. E em ações civis públicas ou processos em que não se possa atribuir a responsabilidade de pagamento diretamente às partes, é comum que o pagamento dos honorários seja feito por meio de recursos públicos, tá? Como os do fundo judiciário. E aí a gente tem também uma questão muito importante, que são os quesitos da perícia, né? Os quesitos, eles são os elementos fundamentais da perícia judicial. Então, um quesito são as perguntas técnicas elaboradas, né? Podem ser pelo juiz, pelo réu, pelo autor, né? Das partes envolvidas envolvidas, perdão, no processo. Então, a sua principal função, né, dos quesitos é orientar o trabalho do perito, direcionando a análise para os pontos relevantes do conflito. Então, a apresentação dos quesitos ela ocorre logo após a nomeação do perito e antes, obviamente, do início da perícia, né, garantindo que o laudo final ele contemple as questões essenciais ao julgamento da causa. Então, as partes, por meio de seus advogados e assistentes técnicos, utilizam os quesitos para expressar suas dúvidas, preocupações e pontos técnicos controversos que precisam ser analisados com uma maior profundidade. Então, o juiz ele também pode formular quesitos próprios, né, de maneira que ele vai garantir que o laudo contenha todos os esclarecimentos necessários que ele achar conveniente, tá? E os quesitos, eles devem ser formulados de maneira clara, objetiva e pertinente, evitando algumas perguntas genéricas ou que fujam do escopo técnico da perícia. E aí, quando isso acontece, né, o perito, então, o quesito são perguntas, né, perguntas das partes e do juiz. Se tiver alguma pergunta assim muito aleatória, o perito ele não é obrigado a responder. Ele pode falar que a gente chama, o termo é que que o quesito ele foi prejudicado e ele tem que dar, né, um motivo. Então, quesito prejudicado por motivo de incoerência com o objeto da perícia, por exemplo. Beleza? E aí as respostas do perito aos quesitos, elas vão ser incluídas no laudo pericial, tá? E aí isso possui grande relevância no processo porque ajuda o juiz a entender melhor os aspectos. E aí, caso haja omissões, respostas insatisfatórias ou necessidade de esclarecimento, as partes elas podem requerer uma complementação da perícia. Então, né, os quesitos eles não apenas orientam o trabalho pericial, como também garantem o contraditório, né, e a efetiva participação das partes na produção de prova técnica. E aí também tem uma parte do processo que a gente chama de assistente técnico. Então, o assistente técnico, ele é um profissional de confiança indicado por uma das partes do processo.
que ele tem a função de acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo perito que foi nomeado pelo juiz. Então, a atuação de um assistente técnico, ela tem esse caráter técnico que visa fornecer subsídios para reforçar os argumentos e a estratégia jurídica da parte que contratou. Não é obrigatório, existem processos que as partes não têm assistente técnico, ou que só o autor tem, ou só o réu tem. Isso não é obrigatório, tá? E aí, entre as atribuições, o assistente técnico, ele também pode participar da formulação de quesitos, ele vai analisar o laudo pericial oficial, ele pode elaborar, né, algum documento complementar, que pode ser utilizado pela parte para contestar ou esclarecer os pontos da perícia, né? E aí, ele não é imparcial. O assistente técnico, ele está ali contratado pela parte que contratou, ou o réu, ou o autor, tá? Mas, da mesma forma, ele não pode manipular a informação, não pode apresentar dados falsos ou distorcidos, porque ter, é, ele vai ter uma punição caso isso ocorra, né? E a presença desses assistentes, né, tem, às vezes, um caso de muita alta complexidade ou disputa com grande impacto, né, questão financeira, geralmente é mais comum ter a presença dos assistentes técnicos. E aí a gente tem também o laudo pericial, né, que é o documento técnico que vai ser elaborado pelo perito judicial ao fim do seu trabalho de perícia, sendo uma das principais provas produzidas dentro do processo. Então, o laudo pericial, ele é o resultado formal da perícia, em que o profissional ele vai apresentar de forma estruturada e detalhada todas as etapas realizadas durante a investigação técnica, né? O laudo ele é anexado aos autos do processo, ele serve como base para análise do juiz. E aí, no conteúdo do laudo, o perito ele deve descrever o objeto da perícia, né? Ou seja, o que foi analisado, com qual finalidade. Ele deve indicar os métodos científicos e procedimentos utilizados, né? A famosa metodologia, justificando suas escolhas técnicas com base em normas, boas práticas e literatura especializada. Tem que ter essa parte de transparência metodológica, porque é essencial para garantir a credibilidade do documento, do trabalho do perito, tá? Permitindo que ambas as partes e o juiz compreendam como as conclusões foram alcançadas. Então, outro elemento fundamental do laudo pericial é a resposta dos quesitos, né? E tem que ser respostas de maneira clara, direta e fundamentada, evitar certos tipos de ambiguidade, de encheção de linguiça, né? Como se fala. Então, quando necessário, o perito ele pode incluir tabela, gráfico, fotografia, né? Qualquer outro tipo de anexo para compreensão, melhor compreensão do conteúdo, né? E aí, por fim, o laudo ele vai ser redigido de forma objetiva, clara, impessoal, né? Evitando termos excessivos técnicos sem explicação, porque você tem que lembrar, né? O perito, no caso, que o laudo está sendo produzido para pessoas que são leigas no assunto, tá? Então, todo mundo, até mesmo aqueles sem formação técnica, precisam entender o conteúdo, beleza? E aí, eu trouxe alguns exemplos de perícias ambientais. Então, já vimos até aqui, né, que a perícia ambiental, ela é uma ferramenta essencial para avaliar e comprovar danos causados ao meio ambiente, né? E entre os exemplos mais comuns, a gente pode citar o desmatamento ilegal, né? E aí é o dano. E aí, a perícia, ela tem o objetivo de identificar a extensão da devastação, o tipo de vegetação que foi removida, né, que foi desmatada, e os possíveis responsáveis pela infração. E aí, outro exemplo a gente tem é a perícia em casos de contaminação do solo, e aí pode ser por resíduos industriais ou agrotóxicos, tá? Que vai analisar o nível de poluentes e os riscos à saúde humana e à biodiversidade local. A gente tem também
são recorrentes, né, as perícias voltadas para a investigação de poluição em corpos hídricos. E aí, nessas situações, o perito ele coleta, analisa amostras de água para verificar se tem alguma presença de substância química, metal pesado, esgoto doméstico, além de avaliar os impactos sobre os ecossistemas aquáticos, tá? E outro tipo também são os impactos causados por obras ou empreendimentos, né? Estradas, loteamentos, construções industriais. Então, nesse caso, o perito ele pode examinar se houve o cumprimento da legislação ambiental, se foram realizados os estudos prévios e se as medidas, né, mitigadoras estão sendo aplicadas corretamente. E em alguns casos, por exemplo, a gente tem também a avaliação da contaminação do solo, né, casos mais específicos. A contaminação do solo por derramamento de óleo diesel em posto de combustível. Isso aqui é comum. Então, essa perícia ela vai ter como objetivo identificar a presença e extensão dessa contaminação do solo e da água subterrânea, né, por esses derivados de petróleo, geralmente causado por vazamento, né, pode ser em tanques ou até mesmo em tubulação enterrada. Então, o perito ele vai realizar coleta de amostras, análises laboratoriais, né, interpretar os resultados para verificar a questão de risco e de danos ao meio ambiente, tá? Além de apontar responsabilidades. A gente também tem a questão de danos ambientais causados por desmatamento ilegal específico em áreas de preservação permanente. Então, a perícia vai buscar mensurar o dano, né, dessa supressão de vegetação nativa. A APP, que é essa área de preservação permanente, são áreas protegidas por leis, né, como margem de rio, encosta. E aí o perito pode utilizar imagens de satélite, mapas, avaliar a legislação ambiental, avaliar métodos de valoração ambiental para poder calcular os prejuízos e propor medidas de compensação, né, como reflorestamento ou pagamento de indenização. A gente também tem, né, a questão de poluição sonora, a gente tem a questão de erosão e assoreamento, às vezes provocados por obras de loteamento irregular, né, análise de técnica de passivo ambiental de área industrial desativada para fins de remediação e venda do imóvel e tudo mais. E aí, antes de finalizar, eu queria que a gente assistisse juntos um vídeo que aborda outros tipos também de perícias, além das perícias no âmbito judicial. O que é perícia ambiental? Será que pode ser uma opção profissional para mim também? Bom, a gente tem comentado bastante sobre perícia ambiental aqui no canal. Então, o vídeo de hoje vai ser para explicar um pouco mais sobre o assunto, esclarecer uma dúvida muito comum a respeito da perícia e também contar um pouquinho sobre a história do MAP e por que a perícia está tão presente nos nossos conteúdos. Então, vamos lá. Quando a gente estuda ou trabalha com o meio ambiente, um termo muito comum no nosso dia a dia é dano ambiental. Inclusive, a gente tem um vídeo só sobre isso. E a primeira coisa que me vem à cabeça quando se fala em dano é perícia. E sabe, uma confusão muito comum que a grande maioria das pessoas faz é achar que perícia ambiental se resume a um processo judicial para investigar um dano. Eu também achei isso por muito tempo. Mas a verdade é que perícia ambiental pode ser um processo judicial, que pode ser para investigar um dano, mas não se restringe a isso. Então, primeiro de tudo, é importante dizer, para quem não sabe, que perícia é uma das possibilidades de atuação de um profissional da área ambiental e que é um universo completamente fascinante. Tudo bem aí que eu sou um pouco suspeita para falar, porque é um assunto que eu sou apaixonada, mas é fascinante. E o que é a perícia ambiental, afinal? É uma análise técnico-científica, uma investigação, um levantamento especializado. O objetivo de uma perícia é responder à pergunta: o que aconteceu? Identificar, dimensionar em que espaço aconteceu, em que profundidade, e em alguns casos atribuir valor.
Diferente, então, do que muita gente pensa, uma perícia pode ser judicial, mas também pode ser extrajudicial. Exatamente. Se você trabalha com levantamento técnico, uma análise científica especializada, que tenha como objetivo avaliar e esclarecer um fato, uma situação, você está fazendo uma perícia. Um exemplo prático disso é uma avaliação preliminar em uma investigação de um passivo ambiental, por exemplo. Não deixa de ser uma perícia ambiental, só que acontece fora de um processo judicial. Então, ao invés de você ajudar o juiz a tomar uma decisão, você vai ajudar o seu cliente. Um outro exemplo seria no caso de um cliente que tem intenção de comprar um imóvel. Ele pode contratar você para investigar a possibilidade de existir ali um passivo ambiental, que pode estar relacionado a uma contaminação ou a uma degradação por supressão de vegetação, por exemplo, não autorizada. Legal. Então, a gente acabou de ver que a perícia não é só um processo judicial, ele pode ser extrajudicial também. Mas e quanto à questão do dano? Não é sempre para avaliar um dano? Não. Lembra que um dos vídeos a Adriana explicou sobre tríplice responsabilidade em matéria ambiental? Se você ainda não assistiu, assiste lá, que esse é um vídeo bem importante. Então, ela explicou que existe a esfera penal, administrativa e civil. A penal está relacionada a um crime, a administrativa a uma infração e a civil a um dano. Legal. Então a gente já relembrou as três responsabilidades. As perícias judiciais podem acontecer tanto na esfera civil, em uma ação civil pública, nesse caso o perito é um profissional nomeado pelo juiz, como também em ações penais, nesse caso precisa de concurso público. Ou, em algumas exceções, tem o perito ad hoc, que é, na verdade, um perito temporário, caso não tenha nenhum perito concursado para atender. Então, relembrando, perícia judicial eu posso ter esfera penal e na esfera civil. Na penal está associada à investigação de um crime e o perito vai ser um profissional concursado ou, em alguns casos, um perito ad hoc. Na esfera civil, o objetivo do processo é identificar um dano e o perito é nomeado pelo juiz por cargo de confiança. Então, não precisa de concurso público e não tem vínculo profissional em carteira. Por isso que uma das coisas que a Adriana sempre fala é que nós não somos peritos, nós estamos peritos. Porque a gente atua com perícia de caso a caso. Mas então, nessas duas esferas, penal e civil, a perícia vai ser realizada para atender o juiz, que precisa de ajuda técnica para tomar uma decisão. Já na esfera administrativa, que está associada a uma infração, o perito é um profissional contratado por um cliente que pretende se defender aí de uma possível autuação. Portanto, nesse caso, nós seremos consultores. Ou seja, a perícia judicial para uma avaliação de um dano é uma das possibilidades de perícias ambientais. Uma perícia pode ser judicial ou extrajudicial, que pode estar associada a um dano, a um crime ou a uma infração. E o perito é o profissional responsável por esse processo investigativo. E se você está se perguntando, será que essa coisa de perícia é para mim também? Então eu te pergunto: você tem um perfil curioso, detalhista, gosta de resolver problemas, gosta de filmes de investigação, de séries de investigação, por exemplo, CSI, Criminal Minds? Sempre digo que a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em um perito é a imagem do Sherlock Holmes. Porque o perito é um investigador, aquela pessoa que enxerga o que não está óbvio. E para isso precisa gostar de estudar, de montar as pecinhas do quebra-cabeça e decifrar um cenário que muitas vezes ainda é desconhecido. Eu particularmente acho isso o máximo. E você? Além de adorar o assunto, eu gosto ainda mais porque foi a perícia que trouxe a Adriana para minha vida. Se você ainda não sabe a história do MAP, deixa eu te contar rapidinho. A Adriana, na verdade, já tinha sido minha professora de Direito Ambiental na faculdade. Aliás, eu acho que só aqui no canal a gente deve ter vários ex-alunos dela. Porque é sério, em quase todo lugar que a gente vai, ela encontra um ex-aluno, é impressionante. Em órgão público, secretaria, tudo quanto é lugar que você possa imaginar, a gente encontra aluno dela. Já até virou piada até. Quando a gente começou o canal, pessoas que eram do meu ciclo de amizades, que tinham trabalhado comigo em algum momento da vida, vieram me contar que também foram ex-alunos dela. E eu falei, para, né? Realmente é impressionante isso daí. Mas enfim, vamos fechar esse parênteses. Então,
Ela já tinha sido minha professora na faculdade. Mas depois disso, no começo de 2017, eu fui fazer um curso de perícia ambiental com ela. Aliás, tudo que eu falei aqui nesse vídeo, eu aprendi com ela. E lá nesse curso, a gente começou a conversar. E por um acaso da vida, a gente se encontrou algum tempo depois em uma outra palestra sobre perícia. Na verdade, era sobre due diligence, que é uma perícia extrajudicial. E eu nem sabia, mas quem era a palestrante? Ela. E aí, no final, a gente conversou mais um pouco, que foi ótimo, porque a gente marcou um café, depois outro café e outro café. E com isso a gente foi percebendo que a gente tinha mais coisas em comum do que a gente imaginava. E eu já tinha o sonho do MAF, mas ele ainda era só um sonho. E ela, tão louca quanto eu, decidiu entrar de cabeça nisso, e aqui estamos nós, nesse canal que não para de crescer e que é motivo de muita alegria pra gente. Então foi assim que surgiu o MAF. E desde que eu fiz esse curso, então minha vida mudou completamente. Em um ano eu cresci, amadureci o proporcional aí uns 10, 20 anos. E eu tô muito feliz com isso. E por isso que eu faço mesmo propaganda em todo lugar que eu vou, porque quando a gente sabe que alguma coisa é boa, a gente tem que contar, não é mesmo? Então, eu deixo aqui o convite. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse meu caminho na perícia, acesse o link que está aqui na descrição, que você vai encontrar um vídeo que eu conto um pouco mais sobre essa minha história. E você vai descobrir que você também pode atuar com perícia ambiental, mesmo sem conhecer, sem ser amigo de nenhum juiz. Então, pessoal, deixei o vídeo todo porque ela fala do MAP e o meu primeiro curso de perícia, eu já fiz três, né? Meu primeiro curso foi no MAP, e o MAP é Meio Ambiente na Prática. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês, né? Quem quiser conhecer mais, quem se interessar. É muito interessante os vídeos que elas têm. Não sei se elas ainda estão oferecendo curso, né? É ela e a professora Adriana. Se não me engano, ela é engenheira ambiental e a Adriana é advogada. Então é um curso bem legal, bem completo. E, né, quem está pensando em fazer uma graduação, né, e aí sempre depois da graduação a gente fica o que fazer. No Rio de Janeiro tem que esperar 2 anos, mas eu acho que são 2 anos interessantes, caso você queira, né, se, se especializar, estudar bastante, né, para começar a atuar como perícia. Lembrando que tem muita gente que vende o viver de perícia, mas com a minha experiência e o conselho que eu daria para vocês é que a perícia é uma renda extra, tá? Eu estou nomeada atualmente em 3 processos e ainda não consegui fazer perícia de nenhum, porque a justiça demora muito. Então, assim, você consegue ganhar dinheiro com perícia sim, mas é uma coisa esporádica, é uma renda extra, não tem como você contar com isso. E aí eu estou me referindo à perícia judicial. Agora, essa perícia extrajudicial, aí sim, até mesmo vocês que têm curso técnico, né, que não tem graduação, que tem curso técnico de meio ambiente, técnico em química, vocês podem atuar. E aí, pessoal, para finalizar aqui algumas considerações finais, né, eu queria trazer que a gente viu, né, que a perícia é esse instrumento indispensável para a proteção, né, ambiental dentro do sistema judicial. Ela garante que as decisões dos juízes sejam baseadas em informações técnicas e científicas, né, de qualidade, confiáveis, e o papel do perito, portanto, né, tem essa grande responsabilidade. E aí o seu trabalho tem que ser sempre pautado em ética, competência, compromisso, né, com a verdade técnica e com a preservação ambiental. E aí é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado. Lembrando que a maioria das coisas que foram faladas nessa aula é de perícia ambiental no âmbito judicial, né, onde eu tenho eu tenho a minha experiência, né? E eu espero que vocês gostem, que vocês se aprofundem nos temas, não só dessa aula, né? Mas de todas as aulas extras que a gente está trazendo aqui, para vocês se aprofundarem melhor em cada tema. A gente está trazendo, né, esse primeiro contato para vocês estudarem, entenderem o que agrada mais, o que chama mais
a atenção. Então, é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima aula.